E o tema do nosso encontro de hoje é tempo de celebrar. Eu gostaria de começar orando para que Deus esteja no controle do nosso encontro, do nosso culto de hoje. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez para prestar culto ao Senhor. Nós te agradecemos pelas bênçãos que tu tem derramado sobre nós, embora nós não mereçamos nada, mas o Senhor é um Deus que se apraz em nos abençoar e nos agraciar com as tuas melhores bênçãos, Pai. Nós queremos, Pai, prestar um culto a Ti, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Receba, Pai, portanto, a nossa adoração nesta tarde. Traga diretamente do Teu trono da graça, Pai, a palavra que vai vir através do pastor que irá ministrar, e que nós saiamos daqui, Pai, com um coração jubiloso por estar prestando esse culto a Ti e por estar também agradecendo por todas essas bênçãos, Pai. É tempo de celebrar. É tempo de celebrar porque o Senhor tem sido, como sempre, um Deus fiel, um Deus dadivoso, que se apraz em nos abençoar dia após dia. Diz a Tua palavra que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e certamente hoje não aconteceu diferente. Nós fomos alvos e estamos sendo alvos das bênçãos de hoje em nossas vidas. Abençoe a todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, pelo tempo chuvoso, pelo frio, que o Senhor esteja com eles em seus lares, dando-lhes aquilo que o Senhor acha conveniente para cada um. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Toda a criação é convidada a celebrar o Senhor pela sua bondade, seu amor e sua fidelidade. Ou seja, celebrar é comemorar algo de grande importância, sobretudo é se alegrar em Deus. E o Salmo 100, versículo de 1 a 5, nos convida a expressar essa alegria. Diz o texto do Salmo 100, versículo de 1 a 5: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. E por isso, irmão, vamos louvar a Deus. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Aqui estamos nós, né? Quero agradecer a cada um que chegou até aqui, agradecer a Deus, né, por termos vencido essa chuva, para chegarmos aqui e prestarmos um culto e louvor a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé? É um hino bem conhecido, acho que todos conhecem. Oh, cantemos, pois
e nós fomos em Raposo, e era o grupo da terceira idade de lá também, e nos reunimos ao ar livre, e ali em volta tinha algumas árvores. Naquele local, como agora estamos fazendo, fizemos um círculo e começamos a louvar a Deus. O líder do nosso grupo da época, que alguns aqui conhecem, ele já foi conosco em alguns passeios, é sério, ele só tem muito mal, 30% em uma das listas. Então, ele não enxerga nada praticamente. Mas ele observou, quando nós cantávamos, eu estava do lado dele, ele observou assim: Luiz, você já observou os pássaros, o que os pássaros estão fazendo? A gente que tem todos os sentidos não fica com um sentido só mais aguçado que os outros. Mas ele percebeu, porque ele, por ser cego, ele detém outros, assim como se diz assim, fica sensível, não é? E ele percebeu que pássaros e pássaros estavam cantando. Esses pássaros não estavam ali quando nós começamos a nos reunir. Então, quando nós cantamos, e nós cantávamos, mais pássaros iam chegando. Tudo que tem vida louva o Senhor. E o interessante, irmãos, quando nós terminamos de cantar, os pássaros foram embora. Tudo que tem vida louva o Senhor. E aquilo ali falou diretamente ao meu coração, porque eu não tinha percebido, ele percebeu, e isso aqui é uma verdade incontestável. Então, meus queridos, há motivo para que nós louvemos ao Senhor, sim, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Vamos então, mais uma vez, pedir a Ana Paula que nos dirija e a ensinarmos o nosso piano maravilhosamente tocado por ela, com o hino Exultação. Vamos fazer mais um exercício? Nos colocarmos de pé? Quem puder, quiser. A Deus damos glória. Nos convida ao rajo de amor.
conosco nessa tarde. E nós te pedimos, Pai, que as palavras que Ele fale agora conosco venham direto do Teu trono da graça. Nós te agradecemos pelo privilégio de tê-lo aqui, mais uma vez eu falo isso, porque nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Então, Senhor, fala conosco através dele. Diga, Senhor, para nós, que nós ouviremos atentamente e seguiremos o que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado, Pai, por tudo isso. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Segundo boa tarde é sempre mais forte, né? Boa tarde. Boa tarde. Prazer, grande, uma honra poder estar aqui com os amados irmãos. Só abrir minhas coisas aqui. E o irmão Luiz já tinha conversado comigo, já tem 6 meses, né? Mais ou menos 6 meses que a gente convidou, recebi com muito carinho, muita honra estar aqui com os amados irmãos. E eu me chamo Pablo Grion Henrique. Já escutei uma brincadeirinha de pastor alemão, mas tá bom, faz parte. De fato, eu sou descendente de alemão, meus bisavós eram alemães, e para mim é uma honra muito grande. Eu sou membro aqui da igreja, tá? Há 4 anos já. Auxilio o pastor Paulo lá na Graça da EBD, a gente leciona, e também tenho o prazer de ajudar um pouquinho o pastor Léo lá na Paineiras, né? Essa fase de recuperação deles. Então a gente está meio que para lá e para cá, às vezes o irmão não me veio, mas eu estou aqui. Prazer muito grande estar aqui com os irmãos, tá? Eu trabalho na área de saúde, também sou capelão e tenho o privilégio de trabalhar com minha esposa, ela não pode estar presente. Eu já desci para trabalhar, já voltei e falei para o irmão Luiz, pode falar tranquilo que eu vou estar lá, tá? Então, irmãos, assim, é uma honra muito grande poder compartilhar aqui com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. E na verdade eu é que deveria estar sentado aí, aprendendo com os irmãos que são mais experientes, na melhor idade, que tem muito mais experiência para poder nos ensinar. Nós é que temos que aprender com os irmãos. Mas o irmão Luiz me deu essa tarefa, tenho orado ao Senhor. Já fiquei sabendo que no último encontro teve muito mais gente, então porque era eu, o pessoal hoje correu. Né? Tudo bem, vou deixar quieto. Na próxima a gente vai tirar a prova real. Ok. Tá? Já está escalado para o ano que vem. Então, assim, uma honra poder estar aqui com os irmãos, poder falar um pouquinho daquilo que o Senhor separou no nosso coração. E refletindo sobre esse tema, tempo de celebrar, tempo de nos alegrarmos, tempo de comemorar. E eu sou da área de saúde, todos os dias estou envolvido em atendimento lá nos bairros, nas comunidades de Itaboraí, minha terra natal. Estou aqui com os jovens, já vou fazer 6 anos, acompanhando minhas filhas nos estudos delas, na faculdade. E a gente tem visto tanta coisa complicada, tanto problema, tantos desafios, tanta coisa assim difícil de engolir. E eu fiquei pensando, Senhor, que tema o Senhor me deu, tempo de celebrar. Como que eu vou falar em celebrar? Eu tenho que trazer algo para celebrar. Alguém envolvido em tantos desafios, em tantos impactos na área de saúde e também envolvido em capelania. Vamos comemorar, vamos nos alegrar. O que, meu Pai? O que nós vamos celebrar? E fiquei refletindo, orando, pedindo a Deus, Deus, é tempo de celebrar? Sim. É tempo de nos alegrarmos? Sim. Mas fala comigo, fala no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu fale.
E Deus começa a me incomodar, começa a falar quietinho. Nas madrugadas, eu gosto muito de madrugada, estar orando, até porque 4h40 da manhã eu já tenho que estar me arrumando para descer. E tenho aprendido a descansar mais cedo, para poder levantar bem cedo, e Deus começa a falar assim: o que Jesus te ensina? O que Jesus tem falado? O que Jesus tem te ensinado sobre aquilo que você tem que celebrar? Sobre aquilo que você tem que celebrar. O que Jesus ele te mostra? Porque celebrar e comemorar são duas coisas muito parecidas, são sinônimos. Mas celebrar tende mais a você focar em algo presente, em exaltar o momento que você está vivendo agora, o instante que você está vendo agora, o propósito agora desse momento, enquanto que comemorar está mais voltado, relacionado a algo do passado, algo que você traz à memória e você relembra feitos que merecem ser celebrados. E aqui eu posso destacar N coisa para os irmãos. Os irmãos que estão na melhor fase da vida, eu já me incluo nela também, tá? Já estou com os meus cabelinhos brancos aqui, já estou chegando na casa dos 50, estou lá, chegando lá. E essa idade que nós temos o privilégio de olharmos para trás e comemorarmos tantos desafios que nós superamos, tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Na verdade, eu tenho certeza que se cada um dos amados aqui parar e começar a olhar um pouquinho para trás, até as dificuldades que nós passamos, e que hoje a gente reflete sobre aqueles momentos difíceis e fala assim: nem foi tão difícil assim, mas parecia impossível na época. E isso também é motivo de comemoração, das alegrias, das tristezas, dos momentos que passaram, e a gente vai trazendo isso, essas marcas, que hoje para a minha vida e para a vida de muitas outras pessoas são motivos de continuarmos perseverantes. Até as marcas que ficaram em nossas vidas hoje são motivos de maturidade e de exemplos para outras pessoas que vêm nos procurar e falam assim: me ensina como é que você conseguiu. Já tive o privilégio de encontrar uma pessoa que falou assim: nossa, vocês já estão com 2 filhas terminando a faculdade, eu ainda estou me planejando para ter filho. Vocês estão tão novinhos e vocês já venceram, já passaram por tanta coisa. Eu já fiz 25 anos de casado. Como vocês conseguiram? Eu olho para minha esposa e falo assim: ela merece um troféu. Essa é guerreira. Mas é Deus em nossas vidas. Então, assim, a gente começa a refletir tanta coisa que nos traz à memória, que é motivo de comemoração. Eu sei que vocês estão olhando ali para trás, tem um bolo bonito, né? Eu já vi aquele bolo também. Opa! Cheguei num momento bom. Mas celebrar está muito mais enraizado, ligado ao presente, a este momento agora que estamos vivendo. Então, Senhor, o que eu tenho que trazer? Qual é a palavra que o Senhor tem para me dar para celebrar? E ele fala assim: você tem que lembrar de Jesus. Quando ele te diz lá em Lucas, capítulo 10, de 17 a 21, tantas passagens eu poderia trazer. O irmão Luiz já começou a citar aqui várias passagens, eu fiquei: será que ele vai falar da passagem que está com ele? Claro que não. Lucas, capítulo 10, de 17 a 21, se você tiver com sua Bíblia aí, pode abrir. E Jesus nos ensina um pouquinho sobre o verdadeiro motivo da nossa celebração, a nossa alegria abundante, transbordante. Ele nos dá uma lição aqui. Quando ele comissiona os 70 discípulos
começar a preparar a pregação do Evangelho da Judéia. E diz assim, eu estou com a Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de hoje, uma linguagem que eu acho mais fácil, e ele fala assim, Lucas 10, 17 a 21. E os 70, algumas versões vão dizer 72, outras vão dizer 70, tá? E os 70 voltaram muito alegres e disseram a Jesus, olha, até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que eles saíssem. Então Jesus responde, de fato eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras, escorpiões, e para sem sofrer nenhum dano, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus estão lhe obedecendo, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito no reino dos céus. E naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução, os humildes, aquilo que escondeste dos sábios, dos instruídos. Sim, Pai, o Senhor teve prazer em fazer isso. Então, eles estavam ali radiantes. Jesus ele começou a ensinar, principalmente ali na Galileia, ao norte da Judéia, por cerca de 1 ano e meio. Então ele começou a trabalhar e muitos seguidores vieram, muitas pessoas se tornaram seguidores dele naquele momento. E então ali na Galileia ele começa a treinar os seus seguidores e vão dar a ele a seguinte instrução, olha, vocês vão sair de 2 em 2, 35 pares, e vocês vão começar a pregar o Evangelho, a preparar as pessoas para receber esse Evangelho, dizendo, olha, o reino dos céus está próximo, é chegada a voz do reino dos céus. E ele organiza então essa campanha de pregação ali. Nessa campanha ele escolheu os seus discípulos e foi enviando. E vão falando, olha, o reino dos céus é chegado, a colheita está chegando, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. E Lucas 10 vai falando sobre isso. Então eles vão falando e direcionando aqueles locais onde Jesus mais tarde vai passar, pregando o Evangelho. Sabiamente ele já mandou os seus discípulos à frente para já ir preparando o campo, né? E ele vai falando, olha, chegados a vós, o reino dos céus, arrependam-se. E eu me identifico aqui com esses seguidores, aonde nós somos privilegiados por Deus para pregar esse Evangelho. Nós temos esse privilégio de falarmos hoje de Jesus para as pessoas aqui em Teresópolis. Para de manhã, quando eu desço, falar lá em Itaboraí, estar nos postos de saúde, estar pregando ali na recepção, falando com as pessoas que eu atendo, entregando um folheto. É engraçado que eu tenho folhetos aqui carimbados lá com a congregação de Paineira. Onde é, assim? É longe. Aqui perto tem uma igreja aqui do Pastor Barco, uma igreja batista aqui do lado, é mais perto para você. Essa aqui você pode visitar, mas é longe. Então nós somos esses comissionados, nós temos esse privilégio. E esse privilégio é privilegiado, é direcionado para nós. Nós temos esse privilégio, os anunciadores da palavra, os pregadores do reino. E olha, falando ainda nessa alegria, eu vou destacar para os irmãos uma passagem lá em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, de 8 a 12, Pedro vai falar dessa alegria que nós temos. Olha como a Bíblia toda vai se completando. Pedro fala assim, na minha versão, 1 Pedro 8, olha, vocês o amam, mesmo sem terem visto. Está falando isso para nós. Vocês creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande, tão gloriosa, que palavras não podem descrever. Olha que incrível. Pedro destacando a nossa vida. Vocês têm essa alegria, vocês estão recebendo uma salvação
que é o resultado da fé que vocês têm. Foi a respeito dessa salvação que profetas perguntaram e procuraram saber. Eles procuraram e profetizaram a respeito dessa salvação que Deus ia dar a vocês. Procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo neles indicava esse tempo. Ao predizer o sofrimento de Jesus, que ele ia suportar e a glória que viria depois. Quando profetas falam a respeito dessas verdades que vocês escutam, Deus revela a eles o trabalho que fazia, que não era para o benefício deles mesmos, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falam pelo poder do Espírito, mandado pelo céu, anunciam essas verdades. São coisas que até os anjos gostariam de entender. Olha que privilégio nós temos hoje de ser anunciadores da palavra de Deus. Uma coisa tão grandiosa, impossível de palavras de escrever. A fé resultante da nossa salvação, essa verdade do Evangelho, isso tem que ser borbulhante em nós. Nós temos que ter essa alegria, coisas que nem os anjos conseguiram entender. Então, o primeiro destaque que eu faço para os irmãos é isso. Assim como Jesus comissionou aqui 70 discípulos, nós hoje somos esses comissionados. E essa alegria que Pedro vai destacar lá na frente é a que tem que borbulhar no nosso coração. Nem os anjos tiveram esse privilégio. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Temos que celebrar sim. E a segunda coisa que eu vou destacar é que não demorou muito tempo. Eles estavam tão alegres, eles falaram do Evangelho, começaram a pregar, eles ficaram tão radiantes com aquilo, que eles voltaram logo. E voltaram para Jesus e falam assim: Senhor, olha, eles estavam felizes, alegres, exultantes pela autoridade que eles receberam. Até os demônios estão saindo das pessoas quando a gente dá ordem para eles saírem. Então eles estavam encantados, eles não vivenciaram esse tipo de autoridade, uma autoridade que só podemos encontrar em quem? Em Jesus Cristo. E eu abro um parênteses aqui para duas coisas. A pregação e o ensino do Evangelho me dá e te dá uma autoridade que só os crentes, só os seguidores em Jesus têm. Essa autoridade só nós temos. Por quê? Porque ela foi nos dada, foi confiada a nós pelo próprio Cristo. Então é um motivo de alegria a nós. A pregação e o ensino do Evangelho é confiado a nós. E essa autoridade ainda dá para a gente um poder de vencer o medo, de vencer o pecado e de vencer as ciladas que o inimigo tem preparado para nós. E aí eu consegui entender que, Senhor, em tempos tão difíceis, em que temos visto tantas coisas problemáticas, temos vivenciado na nossa área tanta coisa ruim, é aqui que eu começo a compreender que a autoridade que o Senhor me deu, a alegria que eu tenho, eu posso compreender que as dificuldades do nosso dia a dia, elas são vencidas por essa autoridade. Os desafios que o Senhor me dá todo dia, é nessa autoridade que eu venço. Está aqui o segredo que eu queria. Da onde vem o motivo da minha alegria e por que essa alegria vai me dar tanta autoridade para eu poder vencer os desafios que eu tenho todos os dias colocados na minha vida. E aí eu lembro que as nossas forças, elas têm que ser renovadas, como a irmã Luiz disse aqui agora há pouco, a cada manhã. Aí eu lembro daquela canção tão bonita, né? Cada manhã, nossas esperanças se renovam a cada manhã. É a cada manhã, na oportunidade de poder descer de manhãzinha, vendo o sol nascer, descendo a serra, a coisa mais linda que tem
céu vermelhinho e o sol nascendo, e eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado, porque de novo o Senhor está renovando a minha esperança. Obrigado, porque eu tenho agora outro desafio para vencer. Obrigado, Pai, porque essa autoridade que o Senhor deu foi para nós, os seus filhos, os seus servos, e é a cada manhã que ela vai se renovar. E aí eles voltam exultantes, alegres, Senhor, olha, a gente colocava a mão e ele saía mesmo, batia e retirava. Tem gente que vive assim. E aí Jesus sabiamente fala a terceiro tópico que eu destaco para os irmãos, terceiro e último tópico. Olha, o verdadeiro motivo e a verdadeira alegria que vocês têm que ter. Versículo 20: não fiquem alegres porque espíritos maus estão te obedecendo, mas vocês têm que ficar alegres porque o nome de cada um de vocês está escrito no reino dos céus. É esse que você tem que olhar. A autoridade que você recebeu faz parte. O poder de pregar o Evangelho, o privilégio é seu. Eu sei que vocês estão alegres, eu sei que vocês estão exultantes, mas olha, a alegria de vocês tem que ser porque o seu nome está escrito no reino dos céus, e não nessas coisas passageiras. Isso tudo que vai passar, isso vai se encerrar. Não se alegrem porque vocês têm essa autoridade, se alegrem porque vocês estão com o nome no reino dos céus. Exultem, glorifiquem ao Senhor, porque vocês agora fazem parte de algo muito maior, porque Deus salvou vocês, porque Deus escolheu vocês. Seja alegre e essa alegria seja contagiante. Você tem que transbordar de alegria, sim, porque o seu nome está escrito lá no reino dos céus, mas você tem que usar essa alegria transbordante como um combustível. Sabe quando você bota um álcool ruim no carro e ele fica engasgando, mais esse tempo frio, mas aí você bota aquela gasolina aditivada, ele liga de manhã e fala assim, vamos embora, está na hora de trabalhar. Essa alegria tem que ser o nosso combustível para falar para aquela pessoa que ainda não tem um nome lá no livro do reino dos céus, que está perdida, que não teve um encontro com o Senhor. Então é essa alegria que se renova a cada manhã, que é abundante nas nossas vidas, elas têm que ser o combustível para te fazer querer sair e falar desse Evangelho para as outras pessoas, para comemorar com outras pessoas, sim, mas para celebrar, porque mais uma alma foi escrita, mais um nome está escrito, mais uma pessoa se deixou de ir para o inferno. E esse tem que ser algo transbordante nos nossos corações. E Jesus, ele fica tão feliz, que ele louva ao Pai ao ver os servos humildes descobrirem isso. Algo ali é tão grandioso que Jesus, ele exulta e ele fala assim, felizes são os olhos do que estão vendo isso. Nem profetas, nem reis tiveram o privilégio de escutar o que vocês estão escutando, de ver o que vocês estão vendo. Vocês têm que estar muito alegres, sim. Vocês estão observando coisas que muita gente, como eu, nos dias de hoje, gostaria muito de estar lá, estar vendo aquilo. E eu não tive esse privilégio, mas eu tive o privilégio de ter o meu nome escrito no reino dos céus. E essa alegria que eu tenho que falar para as outras pessoas também, para que elas tenham o mesmo privilégio, a mesma alegria. Agora você se imagina estar lá nos céus, sendo recebido, vendo as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Imagina você poder estar encontrando o Cristo lá pessoalmente, sendo abraçado por Ele, recebendo um beijo,
E ele falando assim: olha, seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu estava aqui te esperando. Não sei se vai ser um bolo tão bonito como esse ali, mas com certeza vai ter bolo, né? Eu estava aqui te esperando. E aí você começa a ver tantos rostinhos conhecidos e fala: nossa, que bom, eu cheguei. Imagina você poder estar plenamente ao lado do Senhor, sentado ao lado dele e falar assim: eu tenho tanta coisa para te perguntar. E ele fala assim: calma, a gente tem todo o tempo. Eu, com certeza, irmão Wander está ali, sabe disso, eu quero cantar no coral. Eu não tenho tido tempo para estar aqui para ensaiar no coral, mas eu cheguei cantando no coral. Desafiei bastante. Colava com o Wander, olhava assim, escutava, tentava acompanhar, mas lá eu quero cantar no coral. E lá eu não vou desafinar, não. Não vou mesmo. Eu vou ter muito tempo para estar lá, aprendendo, ouvindo os meus irmãos. Esse é o motivo de nós celebrarmos, de termos o nosso nome lá no reino dos céus. Então eu tenho que permanecer firme, eu tenho que permanecer constante, eu tenho que ser sempre abundante na obra do Senhor. Eu tenho que ser um exemplo aonde eu estiver, na minha igreja, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu lar, aonde eu estiver, eu tenho sempre que ser um servo alegre. Eu não tenho que olhar para as tristezas, eu não tenho que olhar para as dificuldades, eu não tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que falar: Senhor, que a cada manhã o meu coração transborde de alegria, que eu possa ser um exemplo aonde eu estiver e que a minha alegria possa ser motivo de celebração para outras pessoas. Tira as tristezas do meu coração, não deixa as mágoas, não deixa, Senhor Deus, sentimentos tristes preencherem minha vida, mas que a alegria de ter o meu nome escrito no reino dos céus seja o principal motivo de eu celebrar, que todos os dias eu possa cantar, que as pessoas possam me ver na rua cantando, sem entender, o camarada está cantando, está pulando ali, que cara tem algum problema? Não, eu estou feliz, eu estou alegre. Mas como você consegue estar feliz? Meu nome está escrito lá no reino dos céus. Quer ter o seu também? Quer ter essa alegria também? Então eu vou te falar um segredo. Você precisa ter Jesus no seu coração. Você vai descobrir como é que você vai andar alegre. E você não vai mais olhar para as tristezas do mundo. Então eu digo para vocês: o meu nome está escrito no reino dos céus. Celebre. É tempo de celebrar. E o tempo de celebrar é hoje. Porque comemorar é relembrar as coisas que passaram e nós vencemos. Mas celebrar tem a ver com o tempo presente, com esse momento agora que você está vivendo, aqui na igreja, aonde quer que você esteja. Celebre, porque o seu nome está escrito aonde? No livro da vida. Está escrito aonde? No livro da vida. Então fala para o seu irmão do lado da senhora: celebre. Se alegre, porque o seu nome está escrito lá no reino dos céus. E sabe o que é mais interessante? Que quando você chega lá, eu também vou. E vou ficar o tempo todo atrás de você, viu? Viu? Eu te falei que ia ser muito melhor. Então celebre, sim, porque o seu nome está escrito no reino dos céus. Amém? Amém. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Amém. Nós temos uma lembrancinha para levar para casa aí. É apenas uma lembrança. Isso é a terceira idade, se apraz de presentear aquelas pessoas que têm aqui, dispor do seu tempo. Meus amigos, olha, esse homem, ele é da área de saúde, como ele falou,
Ele tem um laboratório em Itaboraí, e todos os dias ele sai daqui de Teresópolis para ir para Itaboraí, 4h30, 5 horas da manhã. E hoje ele já foi lá, voltou mais cedo para Teresópolis para estar aqui conosco. Amém. Então, isso é um motivo de muita alegria e nós temos que reconhecer o seu esforço. Pode quebrar. Tá? É uma canequinha da terceira idade. Obrigado, obrigado. Bom, muito obrigado, querido. Não é uma inspiração musical. Nós vamos ter uma inspiração poética. O nosso irmão Paulo Pinto vai nos trazer um poema, né, Paulo? Pode-se dizer assim, um poema que fala sobre missões. Amém. Pode ir devagar, não tem problema, nós esperamos. Não corre, não. Depois de uma certa idade, pode esquecer alguma coisa, eu tiro uma foto. Mas esses versos aqui, eu vou contar, eu vou só no começo. Nós estávamos na Ilha do Libertador e a irmã estava responsável pelo programa de missões. Estava lá em casa com a minha esposa, Leite, que era pianista, organista, preparando as músicas, enfim, toda a programação para missões. No final ela disse assim, agora tem uma coisa aqui que eu não sei como eu vou resolver. Aqui no programa diz para falar uma poesia de Nietzsche Batista, chamado Peso de Nossa Terra. Aí eu brincando com ela disse, não, isso aí é fácil para mim, eu tinha isso de letra. Gente, eu nunca tinha ouvido isso, embora fosse amigo da Nietzsche Batista. Era um amigo lá na primeira igreja Batista, mas eu nunca tinha ouvido essa poesia e nunca tinha declamado coisa nenhuma. Pois bem, passou o tempo e quando o programa ficou pronto, ela chegou lá e deu para a gente o programa. A Nete olhou o programa, começou a rir, você está rindo de quê? Esse bem feito, você disse que declamava poesia, ela botou você aqui para declamar a poesia, o peso de nossa terra, que a gente não tinha. Eu quero ver como é que você vai se arranjar. Bom, já que eu estava inscrito, né, eu tive que cumprir. Então eu declamei pela primeira vez, já nos 40 anos atrás, essa poesia, que se chama Peso de Nossa Terra. Dizem os grandes poetas que o Brasil é tão sol. O Brasil é todo festa. O seu céu é sempre azul. Mas eu vejo as mãos crispadas, erguidas, desesperadas, clamando de norte a sul. Mãos do Brasil permitido, perdido no inferno verde do verde seminal, mergulhado na lama, morrendo de fome, morrendo de febre, destino fatal. Mãos do Brasil, do norte da nossa terra, perdido no inferno verde do verde seminal, afogado na lama, em palhoças de palha, morrendo de febre. Vejo mãos erguidas no nordeste da nossa pátria, mãos crispadas, ressequidas de sol, suplicando água, um arbusto, um resto
Mãos do Brasil de rasgada, do homem da enxada, que faz simpatia para não morrer. Mãos do Brasil que não sabe pedir aumento. Para que sofrimento? Faz parte de viver. Mãos do Brasil que vive em barracos, subindo o morro em busca de ar, que transforma em samba a sua própria doença e que se afoga no vício para não chorar. Mãos pequeninas do Brasil criança, que puxam miséria em vez de carinho. Crianças pequenas, de olhos enormes, que suplicam migalhas de pão e carinho. Peso de nossa terra, grito do nosso povo, que suplica um mundo novo, onde haja paz e amor. Como vencer essa guerra? Deixando na terra imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra, Senhor. Paz, por caridade, algo da tua bondade, para mostrar Jesus. Oh, meu Senhor, o teu povo ajoelhado, clamando, angustiado pela grande nação. Arranca-nos, Senhor, do comunismo. Faz-nos mártires, se assim for preciso, mas salva a nossa pátria e limpa a nossa mão. Amém. Está vendo aí? Que benção. Quando eu ficar com mais idade, eu quero ficar com a memória. Pode assim. decorar também, né? E olha como Deus é bom, né? Essa poesia está anelada à mensagem dele. Ide e pregai o Evangelho. Essa é a alegria que nós temos que celebrar isso, porque, como eu disse, nós estamos em campanha de missões e nada mais justo do que o Paulo nos trazer essa mensagem maravilhosa. E por conta disso, nós Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigada, meu Deus, por esse momento tão especial aqui, ó Deus, que Tu nos permitiu passar, por essa tarde tão abençoada, pela mensagem, ó Deus, que o pastor trouxe, ó Pai, aos nossos corações. Senhor, que a gente possa sair daqui revestido com a Tua graça, misericórdia e com alegria, Senhor, nos corações. Tem momentos difíceis na vida da gente, em que às vezes o coração até tenta, se entristecer, mas Tu é a nossa alegria, Tu é a nossa força, Pai. Por isso estamos aqui, te agradecemos por tudo e te pedimos pelo restante dessa tarde, meu Deus, que seja, Senhor, uma tarde de paz e que a noite que vier também seja uma noite abençoada por Ti. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. nós vamos uma lembrancinha, cantar para só você, só você. Tem mais, não? Então somos nós, porque eu também faço aniversário hoje. Agora eu vou tirar foto. Pra você também. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Esta data aqui, a minha
E aqui a mesa dos comes e bebes, né? Doce, acho que é de abóbora, né? É alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Arroz doce, parece. O que é isso aqui? Isso é arroz doce. Arroz doce. E Isso aqui? aqui também. É. Também arroz doce? Que legal. Tá, e vamos ver o bolo. Aqui é o bolo. E aqui os salgadinhos. Eu acho que enche mais. Que maravilha, hein? Já tem coisa boa aqui, Voltei para cá, porque aqui é o meu lugar. Deixa eu tirar foto de Você conhecia ela? Não. Não, mas Ela falou que em 99. Agora é a hora boa, né? Dos comes e bebes. Vamos nos divertir aqui com a mesa, com o pessoal da terceira idade, encontro da terceira idade da Igreja Batista de Teresópolis. Se inscreva, curta e compartilhe no canal. E venha para a terceira idade. Toda última quinta-feira do mês, às 2h30, aqui na primeira Igreja Batista de Teresópolis, o encontro da terceira idade. Olha que maravilha, todo mundo comendo, todo mundo se distraindo, todo mundo se divertindo, porque aqui é assim.